Sejam bem-vindos. Dando continuidade da história da Kabbalah, um dos 5 livros fundamentais da Kabbalah é o Zohar, um livro que ficou oculto para cada tribo de Eretz Israel 1000 anos. Então, 1200 anos, ele se manteve oculto. Rabi Shimon começou a discursar. Ele disse: ai daqueles cujos corações estão cheios e cujos os olhos estão fechados. Tantos segredos estão escondidos na Torá e eles não lhe dão atenção. Eles só querem comer a palha da Torá, o significado simples ou a veste da Torá. Eles não saboreiam a profunda inteligência que contém. Isso está em Zohar, Hadesh Tikkunim 2, 93b. Aqueles que aprendem a história da Torá pela superfície, sem a Kabbalah, sem o Sod, sem o oculto, transformam o bem em mal e criam muitos obstáculos. Tikkunim Zohar 1b. Ao longo da história houve 9 grandes fomes. Imediatamente antes da era messiânica, a era em que nós estamos vivendo, haverá uma 10ª. Mas a fome será de natureza diferente. Como disse o profeta Amós, capítulo 8, verso 11, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, que enviarei fome ao mundo, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras de Deus. Bereshit Rabbah, sobre Gênesis 23, 3, 43 e Gênesis 64, 2. O profeta Eliyahu disse ao Rebbe Shimon Bar Yochai: muitas pessoas aqui na terra se nutrem desse teu livro, o Zohar. Quando ele for revelado finalmente na última geração, antes do fim dos dias, mas ele já foi revelado há centenas de anos, próximo à era messiânica, porém, até mesmo as passagens mais profundas serão explicadas. Tikkunim Zohar, final do Tikkun 6, Ksei Meler. Visto que no futuro o povo judeu provará da árvore da vida, isso é a Torá e sua profundidade, o Zohar, eles serão redimidos do exílio com misericórdia. Zohar Hayam Echemah 3:124b. Mesmo uma leitura superficial dos 5 livros de Moshe provavelmente deixará as pessoas cheias de perguntas. As figuras centrais frequentemente se comportam de maneiras questionáveis e às vezes parecem ser modelos questionáveis. Além disso, os motivos de Deus são frequentemente enigmáticos. Ele parece querer uma coisa e em seguida estrutura os eventos de forma que torna tudo complicado. Muitas vezes somos incapazes de compreender quais são os seus objetivos e por que ele escolhe caminhos tão tortuosos para alcançá-lo. Não seria possível fazer as coisas de uma maneira mais fácil, mais direta? A tradição oral transmite desde o Monte Sinai e registrada nas palavras de nossos sábios, ajuda a elucidar o texto. Os comentários da Torá clássicos se dedicam a desvendar essa história e podemos encontrar inúmeras explicações para muitos desses enigmas. No entanto, suas respostas às vezes são diferentes de conciliar com o texto. Às vezes se encaixa no texto, mas exige muita imaginação. Às vezes se contradizem, às vezes resolvem um enigma apenas para levar outro
que pode ser ainda mais numeroso e mais difícil resolver. É mais importante, essas explicações às vezes ajudam as pessoas a resolver as dificuldades de um episódio específico. Muitas vezes ficam nos perguntando como os detalhes se encaixam no texto mais amplo e até mesmo em relação à própria história. Não poderia as coisas ter sido feitas de uma maneira mais fácil e direta? Os seres humanos finitos são obviamente incapazes de compreender os caminhos infinitos, como está escrito. Meus pensamentos não são seus pensamentos. Por outro lado, a Torá nos foi dada para estudarmos e entendermos. Dela devemos extrair inspiração e orientação, até mesmo nos perguntar de nossas vidas diárias. Como podemos fazer isso quando as mensagens estão tão obscurecida por perguntas? O obstáculo torna-se ainda mais agudo quando consideramos a diferença entre essa geração e as anteriores. Anos atrás, praticamente todos no mundo ocidental estavam minimamente familiarizados com o estudo do Torá e aceitavam a sua veracidade. Hoje, muitos desconhecem até mesmo as ideias mais básicas e são céticos quanto às autoridades. Suas dúvidas são piores do que meros enigmas intelectuais não resolvidos. Frequentemente representam a primeira aparentemente intransponível barreira para se considerar seriamente qualquer coisa relacionada à fé ou à religião. Mas a sede, a curiosidade, estão presentes. Essa sede é evidente em todo o mundo no crescente interesse pela parte oculta, pelo mistério do judaísmo, a Kabbalah, a parte mística, pelos códigos do Torá e enfim. Essa dimensão da Torá tem uma relação muito especial com outros níveis da interpretação da Torá. Em Yakut Mashiach Ugeulah 70 e 73, afirma de fato que a 10ª fome pela palavra de Deus mencionada é o desejo pela parte mística da Torá. Ele também explica como isso é mencionado na história de Abraão e Sara indo ao Egito. A Torá transmite a sua mensagem simultaneamente em diferentes níveis de significado e, em geral, existem 4 níveis referidos pelo acrônimo hebraico Pardes. O nível literal, o nível mais simples, Pshat, da palavra Pardes, é o Pei. O alusivo, Remes, o Reish, o homilético, o Dalet, Drush, e o secreto, o oculto, Sod Saber. Além disso, há outras dimensões que transcendem todos esses 4 níveis. Os 2 últimos são normalmente chamados de dimensões místicas, a Kabbalah e a Hassidut. Compreender suas dimensões internas ajuda a desvendar seus mistérios. A dimensão interior, ou a alma da Torá, explicada na Kabbalah e no Hassidismo, adota a perspectiva da realidade espiritual subjacente, da qual tudo no universo deriva. Compreender dessa forma os seus efeitos nos ajuda a perceber a unidade essencial dentro da criação e a usar esse conhecimento para nos guiar em todos os aspectos de nossa vida. E se a gente vê no Zohar 1, 140,
145b, 3, 152a, e também Il Ol Semachat Tzedek sobre o Tefilim 119:18, Ma'a Morim Melukat 5.273. As verdades essenciais nos são transmitidas na Torá, compreende as dimensões interior, ajuda a desvendar mistérios do nosso mundo e de todos os outros. Então, as explicações tradicionais ganham uma profundidade maior e se torna uma parte integrante do caminho que nos conduz à verdade mais profunda. A revelação dessa dimensão interior da Torá indica que o universo está pronto para atingir sua culminação como a era messiânica. Nós podemos ver isso em Keter Shem Tov, no início. Ela também é um veículo através do qual o mundo se transforma em um mundo de harmonia, plenitude e perfeição. O próprio Zohar é escrito de forma de um comentário sobre o Taná, o Torá. As histórias de todo o Taná não são apenas uma história, pois nela estão sepultados os segredos do universo. Ao compreender as suas dimensões interiores, acessamos a sabedoria infinita que Deus espera que descubramos, e devemos agradecer ao Criador que torna essas histórias tão insondáveis, ao ponto de nos impulsionar a continuar investigando-a, até encontrarmos a luz interior. Um tema central que permeia diversos incidentes é o envolvimento de mentiras, ou pelo menos de artimanhas. Abraham Yitzhak afirma que suas esposas são suas irmãs. Yaakov engana Esav, privando-se de seus privilégios como um primogênito. Rebeca e Yaakov, Jacó, que enganam Isaac, para que estes lhe conceda a bênção. Os irmãos de Yosef, que sequestram, vendem-no e depois fazem Yaakov acreditar que ele está morto. Lia, que engana Yaakov, Leá, que engana Yaakov para que se casa com ela. Tamar, que engana Yehudá para que ele seja o pai de seu filho, porque tudo parece tão assim desonesto. Uma ação correspondente é realizada, mas dessa vez em nome da santidade. O tema da astúcia deriva do primeiro e talvez o mais famoso caso, a serpente que seduz Adão e Rava. Se não tivessem se adiantado, Adão e Rava teriam levado o mundo à perfeição e a era messiânica teria começado imediatamente. A Kabbalah nos traz através da tradição que quando comeram do fruto da árvore do conhecimento, ocorreu uma mudança catastrófica pela qual faíscas do bem e faíscas de algo negativo se misturaram em praticamente todos os aspectos do universo. Para retificar esse ato, seus efeitos
devem ser desfeitos. A recuperação e a elevação dessas faíscas é a tarefa unificadora que tem ocupado o mundo desde então. A gente vê isso em Sha'ar HaPsukim 4a, Etz Chaim 36.2, 39.1 e também no Tânia, em Gerit HaKodesh 26, 144a. Parte do mistério dessa retificação reside no fato de que a maneira como ela é realizada deve corresponder à forma como essas faíscas foram inicialmente disseminadas. Uma ação correspondente é executada, mas dessa vez em prol da santidade. Isso talvez possa ser comparado a uma tampa de um jarro, assim como ela se aperta ao ser rosqueada, a maneira de remover é girar na direção oposta. O Talmud, em Sanhedrin 39b, explica a maneira semelhante porque o profeta Obadias foi escolhido para anunciar a queda do reino edomita, porque ele próprio era um edomita convertido e o cabo do machado para cortar a árvore vem da própria floresta. Encontramos uma ideia semelhante quando Moshe mostrou ao faraó que Deus o enviara, transformando um pedaço de pau em serpente, Shemot, Êxodo 7, verso 10 e 11. Os principais feiticeiros de Mitzrayim, do Egito, corresponderam. Em resposta, eles disseram: você está trazendo palha para Efraim, uma cidade conhecida por seus grãos? Ou seja, você está trazendo feitiçaria para o lugar onde está cheio de feitiçaria? Menahot 85a, nós encontramos essa fonte também em Shemot Rabbah, capítulo 9, verso 5. Moshe respondeu que sim. Levem seus vegetais para vender no lugar aonde todos trazem seus vegetais. À primeira vista, é difícil perceber exatamente que Moshe está respondendo. Ele parece apenas repetir a pergunta deles, como se fosse uma resposta. Mas a sua resposta é que, embora que eles, os feiticeiros de Mitzrayim, do Egito, superficialmente pareçam estar fazendo a mesma coisa, há uma enorme diferença entre eles. Somente uma mente perspicaz é capaz de distingui-los, assim como somente em um lugar onde todos vendem vegetais é possível dizer qual é o vegetal bom e qual é o ruim. E com Yaakov encontramos essa fonte, Merhot 85a, e também em Maharsha e Eitz Yosef e Fat Toar sobre Shemot Rabbah, também no capítulo 9, 5. Efraim refere-se à serpente primordial, já que a terra em hebraico, Afar, é o seu pão, como a gente vemos no profeta Yeshayahu, profeta Isaías, capítulo 65, verso 25. Afar é da mesma raiz que Efraim, e sua abundante produção alude à árvore do conhecimento. Somente aquele lugar, e de maneira quase idêntica, sua escuridão pode ser transformada em luz. Em última análise, é uma ferramenta que usamos para desfazer o dano causado pela serpente. A serpente obteve sucesso por meio do engano.
gente vê isso em Bereshit, em Gênesis capítulo 3, verso 1, ou como afirma no Zohar 1, 36a, todas as suas palavras eram falsas, ocultando suas verdadeiras intenções. Ela só conseguiu ter sucesso porque também possuía uma certa energia e influência divina, sendo, portanto, mais sábia que todas as outras criaturas. A serpente, se estivesse sido ignorada ou derrotada, poderia ter se tornado uma poderosa força de santidade no mundo, como com Adão e Rava. Falharam no teste, cabe às gerações subsequentes a realizar essa retificação. Existe num nível de engano chamado Chokhmah oculto, um Chokhmah Netzach, Vayomer lo Elokim, Vaishla 5694, a gente encontramos essa fonte, Liktei Shirot 1, 55, 56 e ver também no Zohar 3, 144a. É chamado de engano porque o mundo não pode determinar a sua verdadeira natureza, mas em última análise é uma ferramenta que usamos para desfazer o dano causado pela serpente. Visto que a luta épica para combater as trevas se origina dessa Chokhmah oculta, ela frequentemente se manifesta de uma maneira que nos parece estranha. Um olhar superficial apenas perceberá que a tampa do jarro está sendo torcida. É preciso a Kabbalah para revelar como ela está sendo torcida exatamente na direção oposta. Isso tem implicação para nossas vidas diárias, visto que toda a existência nesse mundo é, na verdade, uma forma de engano. A alma provém dos reinos espirituais da existência, onde a luz infinita, o Olam Sof, brilha intensamente. Ela desce a um corpo físico para viver uma vida em um mundo físico, ter experiências físicas, sendo um ser divino, onde a presença de Deus e o propósito da existência estão ocultos, trazendo assim todo o trabalho e o aprendizado desse ser tão elevado. Devido a esse ocultamento, o universo físico é chamado na literatura mística de o mundo da falsidade, alma de Shikra, o mundo das ilusões, o mundo da mentira, podemos traduzir assim. Para cumprir o propósito de nossa criação, devemos, por sua vez, enganar o mundo, usando sua falsidade para fins espirituais, usar os seus elementos para a espiritualidade, para o Avodat Hashem, o trabalho para Hashem. A Torá exige que sejamos honestos, mas sendo honestamente materialistas. Cairíamos na armadilha enganosa do ocultamento e da escuridão espiritual. Nesse sentido, a Torá nos direciona a um tipo específico de engano, um tipo específico de mundo fantasioso, de fé fantasiosa, aquele que nos permite ser espirituais dentro do mundo físico. Através de nós olharmos para o mundo físico com um olhar espiritualizado, vemos a espiritualidade através de nossos olhos físicos. Nossos antepassados tiveram a missão de preparar o mundo e o povo judeu para nossa luta. Suas vidas prenunciaram o que acontecerá no futuro. A gente podemos ver isso mencionado no Rambam sobre Bereshit, sobre Gênesis 12:6. Ainda mais, suas ações forjam o caminho que levou os seus descendentes a segui-lo. Eles eram considerados como uma carruagem
A gente vemos isso no Zohar 3:28b, 217a também. Ou seja, um veículo puro para os mais sublimes revelações celestiais, desejos celestiais. Tudo o que faziam refletiam as verdades mais profundas que guiavam as coisas do alto, que guiam, na verdade, as coisas do alto. Às vezes, isso é difícil para nós enxergarmos, mas sobre a luz do Sod, da Kabbalah, do oculto da Torá, do Hassidismo, nós podemos vislumbrar, ainda que minimamente, suas motivações. E sobre essa perspectiva, seus atos não apenas deixam de parecer enigmático, como muitas vezes não conseguimos compreender como poderiam ter considerado agir de outra forma.